Nós estamos vivendo no sentido de que essa situação jamais vivenciamos na história, que até da humanidade, muito especialmente da igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus, exatamente por ser a igreja do Senhor, né, e o povo de Deus, ela atravessa todas essas situações, adaptando-se, como você disse, e realizando o seu trabalho e a sua missão. Não resta dúvida. O ideal é que nós tivéssemos a oportunidade, tivéssemos a possibilidade de estarmos, como sempre fazemos, reunidos em nossos templos, para a comunhão, para a celebração do nome do Senhor, o ensino das Escrituras e a proclamação do Evangelho, mas não obstante a tudo isso, nós estamos servindo ao Senhor e a igreja prossegue, né? Como o povo de Deus. Agora, é fato que o livro dos Salmos, nós vamos falar isso durante a exposição da lição, é possível fazer missões a partir dos Salmos. Os Salmos é uma coletânea muito abrangente de assuntos, temas e práticas do povo de Deus, e cobre um período de aproximadamente 1.300 anos. Olha que interessante. Porque o primeiro dos Salmos, que é também uma oração, foi escrito por Moisés, né? No ano de 1480, 1490, antes de Jesus nascer. E salmos escritos por diversos autores, a maioria deles de Davi, o exímio musicista das Escrituras, profeta, também rei, e outros também escreveram, e que não necessariamente colecionaram os seus escritos. Outros o fizeram, e ele trata de N situações e trabalhos do povo de Deus, inclusive missões, a ação de alcançar outros povos, né? Fazer conhecido o nome do Senhor mediante a agência do povo de Deus e o trabalho que esse povo de Deus efetivamente realiza. Maravilha. Pastor, muito obrigado. Daqui a pouquinho o senhor toma a palavra e vai falar com mais propriedade aí sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você que está na sua casa vai ser muito mais abençoado do que você já é, porque a palavra de Deus ela encontra guarida nos corações. Portanto, hoje é dia 12 de abril de 2020, a lição é a de número 2, o título da lição é Jesus Cristo e Missões no Salmo. O texto áureo aplicado aqui hoje é: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, versículo 1. A verdade aplicada desse salmo de hoje, ou da nossa lição, os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e seu plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Louvado seja Deus. O texto áureo de referência está no Salmo 2, no Salmo 22 e no Salmo 110. Diz assim: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntam-se e amacunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das terras adorarão perante a tua face. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está na sua casa nesse instante, para a gente fazer mais uma oração, elevar mais uma oração ao Senhor. Enquanto isso, a maestrina Elza estará fazendo um louvor e depois trazendo uma palavra de fé aos nossos corações. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus, é um momento ímpar, é um momento que a tua igreja está reunida de forma residencial nas suas casas, mas tributando ao Senhor honra e glória. Nós sabemos que muitas pessoas estão ligadas nesse momento, ouvindo a tua palavra, sedento para aprender aquilo que a lição de hoje vai trazer aos nossos corações. Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, e que os nossos corações se abram de forma a podermos aprender, Senhor, a tua palavra nessa manhã. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Maestrina Elza, então, louvando ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz,
Lá em Josué, um versículo tão conhecido, que eu não estou achando ele aqui agora, mas vou achar. Mas está aqui, já achei. E antes de cantar essa canção, eu quero ler esse trecho que diz assim, lá no versículo 8: não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás preparar o teu caminho e serás bem-sucedido. Geralmente a gente apropria só do verso 9. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Mas no versículo anterior diz: não te apartes da tua boca o livro desta lei. Hoje nós estamos vivendo um momento que a gente fica declarando a palavra, tudo posso naquele que me fortalece, 1000 cairão ao teu lado, mas só está aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite, porque se a gente anda de acordo com a palavra do Senhor, aí sim a gente pode falar: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E nós estamos vivendo este momento de pandemia, e o que eu acho lindo o projeto aqui da igreja, de estar ajudando a quem realmente precisa. Muito desemprego, muita gente passando necessidade, e a igreja está aqui para acolher, para ajudar essas pessoas, e que nós possamos ser sensibilizados a estar ajudando a quem precisa. Isso é bíblico. E essa canção fala exatamente disso. E nós vamos agora cantar para corroborar as minhas palavras neste momento. Não fica bem a gente passar bem e o outro caristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé,
das consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Maravilha, maravilha. Agora são 9h39 aqui nos estúdios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde nós estamos realizando aqui ao vivo para você que está na sua casa a Escola Bíblica Dominical. Bom, pessoal, nós queremos nesse momento, então, já partir para a nossa lição. Eu tenho certeza que você que está na sua casa está sedento por isso, está esperando com muita ansiedade, né, a palavra de Deus através do mestre Pastor Enoque. Pastor Enoque, mais uma vez, bom dia ao senhor, e o senhor está com a palavra, fica à vontade, tá bom? Ok, a paz do Senhor a todos, mais uma vez, quero abraçar a todos que nos acompanham, nos assistem, de suas casas, talvez o seu momento de reclusão, vivendo essa situação que pelo menos 2/3 do planeta Terra está vivendo. Agradecer aqui o pastor Itamar Batista, superintendente da nossa escola bíblica dominical, a maior escola dominical do Brasil, toda a equipe técnica que nos assessora aqui, o louvor apresentado aqui pela maestrina Elze, a sua filha, irmão Valtinho, que já tocou o nosso coração. Pois bem, meus amados, nós estamos nesse trimestre, segundo trimestre letivo da nossa EBD do ano de 2020, estudando algumas lições no livro dos Salmos. Os Salmos é uma coletânea de literatura poética dos judeus, e enquanto literatura lá para o povo judeu, ele estava dividido em 5 livros, aqui das nossas Bíblias em português. Nós temos 150 salmos que tratam de oração, tem salmos de adoração, salmos de celebração, salmos de louvor. Também temos aqui salmos de imprecação. São aqueles salmos em que o autor, o salmista, usando da sua liberdade no Espírito Santo, ele fala da alma, abre o seu coração, às vezes até invocando sobre o adversário, sobre o inimigo, uma ação judicativa da parte de Deus. São chamados, pastor Itamar, de salmos de imprecação. Mas nós temos, como proposto para a lição de hoje, também nessa coletânea, os salmos messiânicos. E os salmos messiânicos tratam profeticamente da vinda, da chegada, da vida, ministério e obra de Cristo Messias. Messias é tradução da palavra Meshiach, Yehoshua, Hamashia, e do original do Novo Testamento, o Christos. A palavra Christos, que no nosso português foi grafada como traduzida e grafada por Cristo, é também a palavra para ungido. E de tal forma, antes que especificamente eu entre na lição de hoje, para a gente tirar aqui algumas lições e aplicações que eu julgo úteis, não só úteis, mas necessárias para a nossa caminhada como igreja, o bom é que, ao estudarmos os Salmos, nós temos da parte do Senhor aqui, na multiforme natureza que este livro, que os Salmos propõem a nós, aquilo que a gente poderia chamar de teopsicoterapia, a terapia da alma a partir de Deus, né? E os Salmos, até por ser uma literatura de natureza poética, o autor tem certa liberdade para usar figuras, metáforas, para usar personificações, fábulas, porque é assim, a poesia nos dá esta possibilidade, essa permissão da gente colocar vida até em coisas inanimadas, né?
usar, falar, expressar a partir de coisas conhecidas, a fim de chegarmos a um conhecimento mínimo do desconhecido. É assim que os salmos propõem para nós esses recursos, esse conteúdo, e a gente pode, por eles, orar ao Senhor, e como Davi, como Asaf no Salmo 73, por exemplo, Davi no Salmo 37 e tantos outros, expressar, abrir o coração e derramar diante de Deus até mesmo as nossas angústias, tristezas, nossas mágoas. Nós podemos, através dos salmos, não só falar com Deus, naquilo que é chamado, que nós conhecemos de diálogo, mas nós podemos também praticar o solilóquio, né? Quando a gente fala com a gente mesmo. Davi grita e fala consigo e diz: ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Né? E o Salmo não nos ensina apenas a questão da oração ao Deus supremo e poderoso, mas também nos ajuda, nos ensina a falar conosco mesmos, né? A ter momentos de solitude com Deus, a fim de que a nossa alma seja tocada pelo Senhor, sarada pela graça de Deus. E eu acho que isso é oportuno, em especial no momento que estamos atravessando. Portanto, nós estamos estudando hoje 3 salmos messiânicos. Alguém poderia perguntar lá do outro lado a seguinte questão: quais são os salmos messiânicos? Eles são vários. O Salmo 2, o 8, o 16, o 22, o 23, o 40, o 41, o 50, o 45, o 68, o 69, o 102, o 110 e o 118. São salmos que o autor sagrado, não obstante, escreve a partir de alguma realidade momentânea, contemporânea da vida dele. Ele também profeticamente está falando do Messias, profeticamente falando da vida, obra e ministério do Messias. Então, desses salmos messiânicos, nós estamos estudando, vamos ver alguma coisa do Salmo 2, do 22 e também o Salmo 110. Olha, é curioso observar ainda, introdutoriamente, que o livro do Antigo Testamento, pastor Itamar, mais citado pelos autores do Novo é o livro dos Salmos. Dos 39 livros que compõem a coletânea do cânon sagrado da Antiga Aliança, o livro mais citado no Novo Testamento é os Salmos. E por incrível que pareça, os 2 salmos mais aludidos e citados no Novo Testamento é exatamente o Salmo 2 e o 110. Tem mais referências no Novo Testamento, e não apenas citações, referências, mas alusões desses salmos, o 2 e o 110, como eu já disse, do que de qualquer outro salmo da coletânea dos 150 salmos que temos aqui nas nossas Bíblias. Certamente, isso estabelece para nós uma verdade máxima, que nós não podemos esquecer. E penso que, e eu já quero colocar aqui de pronto, nós não podemos olvidar, nem mesmo tratar, minimizar a importância de Cristo, do Messias, no todo da revelação bíblica. Alguém chegou a dizer que se tirar Jesus, o Cristo das Escrituras, ela perde a razão de ser. Jesus é o fio, o Cristo é o fio de ouro que atravessa todas as Escrituras, desde o Gênesis até o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Então, mesmo nos Salmos, sendo literatura poética, os salmos profeticamente falam, muitos deles, desse Messias. Isso também estabelece para nós um segundo princípio,
que como igreja do Senhor Jesus Cristo, em qualquer época, em qualquer lugar, não importando a situação que porventura estejamos vivendo, precisamos manter a nossa fé, nossa convicção de fé na pessoa de Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental da igreja. Aliás, isso está no Salmo Messiânico 118. Né? Isso é coisa maravilhosa, diz o texto, e foi o Senhor que fez isso, e nós nos alegramos nisto, graças a Deus. Mas, meus irmãos, nesses 3 salmos, grosso modo, eles apresentam, digamos, a essência, a estrutura maior da obra de Jesus Cristo. Se eu fosse resumir aqui a ideia geral desses 3 salmos, eu diria que eles apresentam Jesus como o rei, no Salmo 2, e essa ideia que o Salmo 2 levanta, estabelece também que o Cristo, enquanto Cristo, o ungido de Deus, essa verdade maior que atravessa todas as Escrituras, sempre enfrentou oposição e ele sempre sofreu a oposição do mundo pagão, do sistema antideus, ao longo de toda a história. Já o Salmo 22, que fala do Cristo, do Messias, como Redentor, aquele que morreu na cruz. Inclusive, o pastor Itamar leu conosco aqui, você acompanhou na sua casa, quem sabe até abriu a sua Bíblia. O Salmo 22, o primeiro versículo começa com aquela frase que Jesus proferiu lá na cruz, aquela palavra de Jesus da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto que o Salmo 110 fala de Cristo como o grande e suficiente sumo sacerdote. Mas vamos começar então trazendo aqui uma ideia do Salmo de número 2. Veja bem que a nossa lição vai tratar, e o Salmo fala disto, que os povos e as nações se revoltam contra o Cristo, zombam dele, né? Rejeitam-no. A Bíblia chega a dizer que Deus lá do céu ri deles. Não é uma risada, Deus não ri como zombaria. O texto vai dizer que quando diz que Deus ri deles, é em função de Deus perceber que toda trama, toda orquestração do sistema maligno, e isso já dura, para ficar numa cronologia minimamente bíblica ou próxima daquela da Bíblia, já há quase 7.000 anos. E toda trama, toda orquestração, toda estruturação que porventura o sistema maligno, o mundo pagão, os homens sem Deus realizam, efetuam, montam contra Cristo, contra Deus e o seu reino e o seu povo, vai dar sempre com a cara no paredão. É nesse sentido que o texto diz que Deus ri, né? Mas o Salmo e a lição especial diz que, não obstante a rejeição e o abandono do ungido do Senhor, do Messias, pelos povos pagãos, ele é vitorioso, ele sempre vence, né? A ira de Deus desse Salmo não trata de uma mera emoção casuística, em que Deus, com prazer, esmaga aqueles que contra ele se levantam. Porque Deus é amor. A ira em Deus é uma permanente atitude que está diretamente ligada à sua justiça contra o mal e contra toda a malignidade, sem abrir mão, contudo, do seu amor e da sua misericórdia. Agora, a gente precisa entender, e a teologia trata isso muito bem, que Deus não exerce a sua misericórdia separado da verdade, e nem Deus libera do seu amor divorciado, dissociado da justiça. Conta-se uma história que determinado pastor atendia no seu gabinete um dia, e isso é próprio para um momento como este, porque a gente vê pessoas tirando leituras, fazendo leituras, né, mais apressadas e até tanto quanto passionais da realidade, da situação, outros vendo
a iminente volta de Jesus a partir claro que a gente aguarda Jesus todos os dias e o dia todo, e a cada ano que se passa, cada momento vivido, a igreja está chegando mais perto daquele glorioso dia. Outros usam isso, é o castigo de Deus derramando da sua ira. E determinada senhora entrou afoitadamente num gabinete do pastor, olhou para ele e disse: Deus me deu uma visão, uma revelação. Ele vai encher essa capital de São Paulo aqui, ele vai jogar juízo, e eu vi o vale do Anhangabaú, todo tomado de sangue, jorrado pela a ira de Deus, a maldição de Deus, o castigo de Deus sobre essa gente. O pastor olhou para ela atentamente e disse assim: Deus não pode ter falado com a senhora sobre isso. Ela disse: mas por quê? Ele diz: porque a senhora está falando isso com um certo prazer sarcástico nos lábios. A irmã está sorrindo. Pelo amor, sendo Deus amor e sendo justiça, todas as vezes que Deus teve que agir judicialmente contra o mundo, ele o fez chorando. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está nas Escrituras Sagradas. Como a senhora disse isso com muito prazer, como que destilando aqui o seu desejo, a sua vontade de que haja uma limpeza da malignidade, eliminando pessoas, não pode ser o Deus das Escrituras, só está enganada. Porque todas as vezes que Deus age, vou repetir, com justiça sobre o mundo, e certamente Ele age, e nós estamos culminando para a ação final de Deus nesse sentido. Ele o faz com tristeza, Ele faz chorando. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Messias vence, o Messias triunfa. E eu acho interessante no Salmo 2, pastor Itamar e amados irmãos que estão conosco aqui, que estamos neste estúdio, é que no final do Salmo 2, apesar da vitória do grande rei, ele oferece uma oportunidade de arrependimento e misericórdia. O Salmo termina assim. Aliás, nas escrituras hebraicas, na Bíblia hebraica, o Salmo 1 e o 2 são únicos salmos. Um único salmo. Porque os salmos, a Bíblia como um todo foi dividida em capítulos e posteriormente em versículos, lá por 1500 qualquer coisa, as escrituras não chegaram às nossas mãos, tal qual as temos hoje. Foi alguém que, para facilitar a compreensão, dividiu por parágrafos, de parágrafos dividiu em capítulos, por assuntos, essa coisa toda. E curioso que o Salmo 1 termina, ou aliás, começa com uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o Salmo 2 termina com a bem-aventurança. Então, a grande verdade é que nessa apresentação do Messias como rei, aqui no Salmo 2, ele enxerga, ele percebe a zombaria do sistema pagão contra ele, e ele vence efetivamente todo o sistema malignizado, mas a sua disposição, sua vontade é salvar, é abençoar, né? É que as pessoas cheguem ao arrependimento e desfrutem da bênção da salvação. Agora o Salmo 22, conforme proposto aqui na nossa lição, aponta para o Messias, profeticamente aponta para o Messias como o Messias redentor. Eu penso que aqui está uma das grandes dificuldades, especialmente do povo judeu, em não ter percebido quem era Jesus, quando ele passou por aqui, há quase 2000 anos atrás. E hoje, evidentemente, depois de quase 2000 anos de história, toda a elucubração, todo o tratado, toda a estruturação do pensamento teológico, até histórico, sociológico, antropológico, levando em consideração a narrativa histórica das Escrituras, eles tiveram que adequar a situação. Irmão Valtinho, reinterpretando Isaías 53, que fala do Messias, do servo sofredor, como sendo a nação. Porque Isaías escreveu no 8º século antes de Jesus nascer.
esse Salmo 22, escrito cerca de 1000 anos, 960 anos pelo menos antes de Jesus nascer. E diz coisas aqui como se alguém, o escritor, estivesse presente. Mas são assim as profecias bíblicas. Alguém perguntou para um cético, o que são as profecias bíblicas? Ele falou assim, o jornal de ontem anunciando eventos do amanhã. Essa é a mais clara definição do que é profecia bíblica. Jornais, o jornal com data de ontem, anunciando eventos do amanhã. Né? E como Isaías 53 e textos como o Salmo 22 falam de detalhes tão assim, pequenos, tão singulares, sobre o que aconteceu com Jesus, os judeus tiveram que, na sua hermenêutica, da Midrash especialmente, dizer que o servo sofredor não é uma pessoa, é a nação. Mas aqui neste salmo, dentro da narrativa do salmista, e a nossa lição trata disso muito apropriadamente, Jesus é apresentado aqui como o Messias Redentor. Os judeus não conseguiram percebê-lo, não conseguiram aceitá-lo, porque, de repente, ele não chegou como Messias poderoso, guerreiro, vencedor, até como descrito no Salmo 2, como nós já vimos, né? Espadachim, lutador, exímio. Não, ele chegou humildemente. Os teólogos dizem que ele entrou no mundo pelas portas do fundo, sem estardalhaço. Ninguém o percebeu na chegada, naquela sua primeira vinda, senão um grupo de trabalhadores do turno da noite, falou Charles Swindoll quando ele escreveu num dos seus livros. E, não obstante a grandeza daquele evento, daquele momento, para a história da redenção, o coral celestial veio à terra e fez a sua única apresentação até hoje. Imagina só como Deus trabalha, né? Como Deus tem outra perspectiva da vida, das coisas. O anjo apareceu a alguns pastores do turno da noite, nas campinas de Belém, e disse, olha, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E ele vai trazer paz. A Bíblia diz que um anjo apareceu a eles, né? E junto com aquele anjo, uma miríade de anjos cantando glória a Deus das alturas, paz na terra, aos homens a quem ele quer bem, aos homens de boa vontade. E ele viveu o seu ministério, e a lição, e o Salmo 22, a lição vai tratar muito disso aqui, em extremo sofrimento. Aqui está o paradoxo dos paradoxos. Como é que o Deus Todo-Poderoso, Criador e Mantenedor de todas as coisas, encarna, se humaniza. Não é que a divindade de Jesus humanizou a espécie, não. Mas Jesus assume a nossa condição para, como Messias Redentor, o Cordeiro Pascal, né? O Redentor, o servo sofredor, vir redimir-nos da nossa condição de pecadores. E eu li alguns livros, pelo menos os 4, 5 que já estão traduzidos, de um escritor, é pastor e sociólogo francês, chamado Jacques Ellul. Num deles, ele diz, tu és o Filho de Deus. Naquela expressão de que ele sai do Jordão, depois do batismo, o céu se abre e há uma voz vinda do céu, e só do céu, que diz a ele, tu és o Filho de Deus. E ele vai ao deserto, e Satanás, naquela tríade tentadora, tenta colocar dúvida nele, dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, faça um espetáculo particular aí, as pessoas vão aplaudi-lo, apupá-lo. Se tu és o Filho de Deus, assuma logo o seu trono
E se você me adorar, dar-te-ei todos os reinos da terra. E a gente sabe que Jesus rejeitou tudo isto, passou pela terra como servo sofredor. E a lição vai dizer para nós aqui, que ele voluntária, está aí no item 2 da lição, voluntária, pessoalmente, deliberadamente, se sujeita ao abandono. Seus melhores amigos deixaram-no na hora mais terrível da sua vida. E eles não puderam velar com ele naquele Getsemane. E quando preso, condenado, julgado, num arremedo de julgamento, condenado e levado para a execução, todos o abandonaram. Porque a marca deste Messias profetizado no Salmo 22 é exatamente o sofrimento. Ele enfrentou a zombaria, enfrentou o desprezo, mas venceu por nós naquela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa. E a Bíblia diz que na narrativa da última semana da vida de Jesus, especialmente da crucificação, e curiosamente os 3 evangelhos sinóticos dedicam 1/3 da sua narrativa só para a última semana, para dizer que profeticamente, quando o Salmo 22 diz que ele seria o Messias sofredor, toda a razão de ser das Escrituras, inclusive desse conteúdo poético da Bíblia, é para trazê-lo, para apresentá-lo como Redentor do mundo. A Bíblia diz que as pessoas passavam, meneavam a cabeça, alguns diziam, desce da cruz, e está no Salmo 22, né? Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Graças a Deus, meu querido irmão, você que nos assiste, nos acompanha aí, ele não desceu daquela cruz por mim e por ti, não desceu daquela cruz por nós, para que nós pudéssemos alcançar a redenção. Mas o fato, para a gente já começar a concluir, é que, a despeito de todo o sofrimento, o Messias levou a cabo a sua missão e deixou para a sua igreja também uma missão. A missão que a igreja realiza, já estou antecipando para passar o terceiro ponto, que trata mais da questão da missão da igreja, eu quero tratar do ponto de vista sacerdotal, do sacerdócio universal de Cristo. Eu já quero tratar essa questão da missão da igreja aqui. A missão da igreja precisa ser também a missão de Cristo. É Cristo na igreja, com a igreja e pela igreja, continuando a sua missão na terra. Seu corpo. Agora deixa eu dizer alguma coisa. Tal qual a missão do Cristo passou pelo sofrimento, sendo ele o cabeça ou a cabeça da igreja, alguns textos falam, usam essa palavrinha de tinta, o corpo também sofre com ele. Paulo disse em Filipenses, não estou enganado, e depois repetiu a Timóteo, no sentido que nós temos o privilégio, a alegria, de não apenas participar das bênçãos da ressurreição de Cristo, mas também de ser co-participante dos seus sofrimentos. Paulo, falando a Timóteo, diz assim, sofre comigo. Graças a Deus que a gente não precisa sofrer sozinho, né? Nós estamos vivendo esse momento, a igreja no mundo todo, o povo do Senhor em todo esse velho e cansado planeta está passando a mesma situação. Nós estamos sofrendo juntos. Paulo diz, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Graças a Deus. E aí, a missão da igreja, sendo a igreja o corpo de Cristo, é a missão de Cristo. E o corpo tem que sofrer. Por isso que a igreja é sempre uma colônia de peregrinos nesta terra. E enquanto colônia de peregrinos, representante de Cristo, agência de atuação de Cristo na terra, ela nunca será tratada amistosamente pelo sistema malignizado do mundo à nossa volta. Nunca será tratado. Por isso que Paulo, aos Filipenses 3:20, vai dizer a nossa cidadania. Outra versão vai dizer a nossa segurança.
está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Por quê? Porque como peregrinos, a gente não tem segurança aqui. Mas graças a Deus que o Cristo da igreja, que sofreu tanto, dá a nós, os seus filhos, e a nós, a igreja dele aqui na terra, a capacidade de triunfar do sofrimento, e às vezes nem sempre do sofrimento, triunfar no sofrimento, cumprindo a missão de Cristo na igreja e pela igreja. E eu encerro com o terceiro item da lição aqui, que fala, o Salmo 110, que fala do sacerdócio de Cristo Jesus. Veja bem, se a gente olhar o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, Deus, na sua bondade, mas também na sua sabedoria, conduziu o seu povo, o povo de Abraão, os filhos de Abraão, o povo judeu, a nação de Israel, para o Egito, a fim de prepará-los na maior tecnocracia de então, objetivando que eles fossem uma nação modelo e padrão para o mundo de então. A partir do quê? A partir de uma perspectiva de uma estruturação sacerdotal. Às vezes a gente lê as Escrituras e não percebe que José foi enviado por Deus, ele reconhece no capítulo 50, se não me falha a memória, ao Egito antes dos seus pais. Com quem ele se casou? Uma filha do sacerdote Dion. Quando se abre o livro de Êxodo, especialmente a partir do capítulo 21, o livro de Levítico, também mais tarde o Deuteronômio, que termina essa literatura mosaica, esses escritos de Moisés, a gente percebe que a estruturação sacerdotal da nação foi um aprendizado trazido daquela cultura. É Deus preparando o seu povo naquela tecnocracia, como eu já disse, na maior tecnocracia de então, que era o Antigo Egito, a fim de que eles tivessem a consciência, a compreensão de que Deus faria deles e a partir deles, e também na atuação deles no mundo, uma nação modelo, em todos os aspectos. Por isso que a Bíblia fala muito, e certamente haverá alguma outra lição nos Salmos, a gente vai distinguir sobre isso. Por que a Bíblia fala de mandamentos, preceitos, conselhos e juízos? Por que a Bíblia fala dessas expressões? Olha aqui, porque a proposta de Deus é que o seu povo fosse modelo não apenas no aspecto espiritual, religioso, da fé mística, da união mística com Cristo. Não. Mas que fosse modelo em todos os aspectos, inclusive no político, social, econômico, financeiro. A gente aqui faz uma leitura muito particularizada, segmentada, departamentalizada da Bíblia e não conseguimos, às vezes, perceber isto. Então, a partir desse modelo sacerdotal, que lá no Antigo Testamento é o Levítico, antes dessa estruturação, aparece um personagem. E ele tem uma certa interação, e curioso, meus amados, é que a iniciativa é dele. Ele vai de encontro a Abraão, não é isso? Seu nome é Melquisedeque, chamado Rei de Justiça e Rei da Paz. E a Bíblia aqui no livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, diz que ele era sem genealogia, sem pai, sem mãe. Eu vou fazer uma colocação aqui, porque certamente há pessoas que perguntam, então ele saiu do oco da taboca? Ou caiu do planeta Marte? Não. Curioso observar que a carta aos Hebreus foi um livro inspirado pelo Espírito Santo, para nós anônimo. Há uma possibilidade de ser Paulo, o seu discípulo, um dos seus discípulos. Quem sabe Apolo, exímio conhecedor do judaísmo. Foi escrita a fim de que os judeus que haviam aceitado a fé em Cristo, num primeiro momento reconhecido que aquele Jesus crucificado era o cumprimento, o fim
objetivo, fim, finalidade de toda a lei, mas agora estavam se apostatizando da fé. Ou seja, voltando à parafernália do Antigo Testamento, com todo aquele cerimonial, aquele ritual. Aí o autor vai dizer, vocês precisam entender. Aí ele começa dizendo que a aliança com Jesus é a maior, para chegar, e eu encerro aqui. O sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão. Por isso que o Salmo 110 vai dizer, tu és sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque. Não é? Todos aqueles sumos sacerdotes do Antigo Testamento, diz o texto aos Hebreus, precisava, antes de oferecer sacrifício por outrem, tinha que oferecer por si mesmo, porque eles eram pecadores, eram da mesma espécie. Mas esse supremo, suficiente, perfeito, eterno, universal sumo sacerdote, ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo. Ele não entrou num tabernáculo feito por mãos, mas no tabernáculo eterno, para oferecer o seu próprio sangue como sacrifício, como pagamento da nossa dívida. Então, quando o Salmo 110 coloca isso, está apresentando profeticamente o sacerdócio universal de Jesus Cristo, e que nesse sacerdócio, aquele sacerdócio provisório, estava completamente cumprido, definitivamente realizado. Então, todas aquelas ordenanças que eram sombras e figuras estavam, portanto, anuladas. Meus amados, deixa eu encerrar nessa conclusão dizendo o seguinte, que o Senhor da igreja, o Cristo amado da nossa alma, é a verdade central, o âmago, o núcleo de toda a revelação de Deus às Escrituras Sagradas. E que nós não apenas percebamos, mas que nós, sobretudo, guardemos em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, essas verdades gloriosas. E tenhamos sempre conosco a convicção, arraigada no nosso coração e na nossa mente, que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós junto a Deus o Pai. O profeta empresta os seus ouvidos a Deus e a sua boca ao povo, no sentido de transmitir a palavra de Deus ao povo. O sacerdote, ao contrário, empresta seus ouvidos ao povo e sua boca a Deus. E é por isso que nós não temos que nos preocupar, mesmo em meio a tribulações, situações adversas e calamidades como essa que a gente está atravessando. O Senhor está conosco. Ele é todo poderoso. Não há sofrimento que porventura Ele permita que eu e você passemos, pelo qual Ele não tenha passado por lá antes. Ele já calçou esse sapato. Ele vai estar conosco enquanto atravessamos esse momento. Eu encerro dizendo a você, meu querido irmão, que nos acompanha do seu lar, com a sua família, quem sabe, fortaleça-se em Deus. Creia nas promessas do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 19, que Deus tem estabelecido o seu trono no céu e governa sobre tudo. Então Ele está no controle. Haja o que houver, nós somos o povo de Deus e estamos guardados no pavilhão das misericórdias do Senhor. Meu grande abraço, Deus seja contigo, avancemos, pois a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.